Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estou aqui de volta, né, depois de uns diazinhos afastada, mas querendo ou não, uma hora a gente tem que voltar a trabalhar, né? Então, eu estou aqui. Eu sei que o Osmar e o Jonas já começaram a trabalhar a recuperação com vocês e hoje nós vamos para a última parte da situação de aprendizagem 1 da nossa recuperação, certo? Bom, para interagir com vocês no chat hoje, comigo, o professor Osmar. Bom dia, Osmar. Bom dia, Lê, tudo bem? Tá? Bom retorno, os professores aqui cumprimentando você também, tá? A professora Alexandra, por exemplo, tá? A professora Adriana, tá ok? Obrigado a todos pela participação. É verdade, eu vou moderar a aula de hoje da professora Alessandra, retornando, né? E a gente fechando a sequência de atividades, né, Lê? Aula 6 hoje? Exatamente, gente. Hoje é a última parte da sequência de atividades 1. Muito obrigada aqui pelas felicitações pelo meu retorno, né? O desejo da minha recuperação. Obrigada, gente. Estou aqui de volta e não saio tão cedo, se Deus quiser. Como que vai funcionar essa parte 6, né, Osmar? Porque vocês trabalharam com eles as condições de existência do triângulo, vocês trabalharam a soma dos ângulos internos do triângulo, Isso, correto? tá? Exatamente. Então, essas aulas anteriores, aí, essas 5 aulas anteriores, a gente focou muito. Algumas referências teóricas, tivemos algumas aulas práticas, né? Construção com régua e compasso, a demonstração da condição de existência do triângulo com relação à medida dos lados, né? E na última duas aulas, a gente trabalhou aquela condição para existir um triângulo, só que em relação aos ângulos, ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Esse foi o resumo. Exatamente. Então, e a importância de fazer isso com a régua e compasso, Sem né, dúvida, Osmar? Que era um dos focos da nossa habilidade. Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos resolver problemas sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Então, será uma atividade quando a gente volta, a gente fica meio bobo assim, tá, gente? Será uma aula com atividades, ou seja, com problemas envolvendo a soma dos ângulos internos do triângulo. Então, vamos só retomar a habilidade. Então, a habilidade que está sendo trabalhada é a EF 07MA24. Construir triângulos usando régua e compasso, reconhecer, que já foi feito, né? Reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados, que, se eu não me engano, foi a primeira aula que o Osmar e o Jonas fizeram até usando canos, né, para poder exemplificar essa são condição. os canos de PVC, verdade. Isso. Utilizar o transferidor para medir ângulos internos e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180, que, se eu não me engano, também fizeram através de uma atividade prática, né? Fizemos sim, fizemos um recorte lá, né, dos ângulos, né, das pontas, extremidades dos ângulos, recortamos e fizemos uma semicircunferência. Exatamente, que é exatamente essa ideia, para poder compreender por que a gente fala que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. E falar sem testar nem sempre ajuda muito, né? É verdade. Nessas aulas anteriores a gente insistiu muito nessa questão, né? Não basta falar, pelo menos para essa situação aí, né? A gente foi lá e mostrou que, de fato, essa condição de existência era real, assim como a outra também em relação às medidas dos lados, né? A gente pegou 3 medidas dos canos lá de PVC, acho que foi a primeira ou segunda aula, né? E a gente viu que, para uma situação, a gente conseguia montar o triângulo. E para a situação 2 a gente não conseguia. Exato, porque depende, né, se atende ou não à condição. Exatamente. Né? É a importância. Então, os objetivos da aula de hoje é resolver problemas envolvendo a condição de existência dos triângulos quanto à soma das medidas dos seus ângulos internos. E resolver problemas utilizando argumentos matemáticos com base nas propriedades dos triângulos. Lembrando que essa aula é referente às aulas 7 e 8 da sequência de atividades 1. Beleza? Perfeito. Vamos só retomar com eles, então? Vamos. Então, é aquilo que está sendo trabalhado e falado desde o começo, né, dessa recuperação da situação de aprendizagem 1. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Lembrando que, no nosso caso, por que a gente tem? Vamos ver se... Opa, não ativei.
Vamos lá. Aqui. Aê. Não, peraí. Isso. Por que aqui no nosso caso, ó, a gente tem o alfa, o beta e o gama? Porque são as nomenclaturas, na verdade, que a gente usa para representar ângulos, né, Osmar? É verdade. Que são as letras do alfabeto grego. É verdade. Normalmente as letras do alfabeto grego ali a gente considera como os ângulos internos também, não é isso? Exatamente. Então, por isso que a gente representou dessa forma. Um ângulo, já que é um triângulo, 3 ângulos, correto? Então, um ângulo alfa, que é um dos ângulos do triângulo, mais o outro, que é o beta, mais o outro, que é o gama, sempre tem que dar 180 graus. Então, é isso que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Não, é verdade. Tá? Então, quem ainda não tinha anotado no caderno, anota. Beleza? Um dos exercícios que vocês resolveram, acredito eu que tenha dado tempo de resolver, Sim. foi esse, né, da ideia da... Eu não lembro o enunciado direito, mas ele estava relacionando a ideia da... É um brinquedo do ali, brinquedo um escorregador. escorregador. É um escorregador. Isso. A escada e a parte, né, da rampa, que é o Isso. escorrega. E o que acontecia aqui? Ele fornecia 2 valores de ângulos. Então, a gente tem os 55 graus e o 30 graus. Só que ele perguntava qual que seria, então, a inclinação, né, a abertura desse ângulo formado entre a escada e a rampa do escorrega. Não é verdade. isso? Sim. Uma das formas de... Sabendo que, né, se a gente for pensar dessa forma, que a soma dos 3, né, então 55 mais 30 mais x, tem que ser 180 graus. Não é isso que a gente conversou? Né? Que a soma dos 3 ângulos são 180 graus. A gente cai numa equação de primeiro grau, né, Osmar? Sim, uma equação simples. Equação simples. Somo os 55 com os 30, que vai dar os 85 graus, mais o x graus, né, que eu estou procurando, Perfeito. igual a 180. Eu tenho que isolar o x, porque é ele que eu quero encontrar. Não é isso? Sim. Então, vai ficar x igual a 180 menos os 85. Que é onde chegou aqui nesse ângulo de 95 graus. Então, é isso que também a gente precisa conseguir entender quando a gente olha um exercício ou a gente olha um problema proposto. O que ele nos oferece... Sem dúvida. Né? Se ele está procurando o valor de um dos ângulos, dos 3 ângulos internos de um triângulo, aí eu tenho que lembrar da condição. Qual que é a condição? A soma dos 3... é sempre 180. Essa é a condição. É verdade. A gente falou em aulas anteriores, né, que a ideia, você tem que ter o pré-requisito, né? Em nenhuma situação vai aparecer que a soma dos ângulos internos é 180. É você que tem que saber isso, né? Senão você não vai para lugar nenhum. Exatamente. Nós que precisamos lembrar disso, que essa soma sempre dará 180. Lembrando isso, observe que a gente tem condições de montar a nossa equação. E, então, achar o valor de x dentro do nosso contexto. Acho que deu para retomar um pouco das aulas, né, das 5 aulas anteriores, né, Osmar? Deu sim ali. Então, ó, até tinha colocado aqui, tá vendo? Que eu nomeei, como a gente estava usando a ideia do alfa mais beta mais gama, eu apenas nomeei cada um dos ângulos. É Perfeito. Obrigatório? Não, eu só fiz isso para poder ajudar a identificar os nossos valores. Lembrando que tudo isso está no material do Aprender Sempre, lá na página 15 do volume 3. Combinado? Combinado. No caso, essa resolução ela está no caderno do professor. Vamos, então, para a primeira atividade, Osmar? Vamos? Vamos lá, ó. 3 amigos encontram-se em pontos diferentes, não alinhados, de uma praça. O primeiro avista os outros 2 sob um ângulo de 62 graus. O segundo avista os outros 2 sob um ângulo de 78 graus. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer no caderno de vocês,
tentar fazer um esquema, aí, um desenho, né, um esquema representando a posição desses 3 amigos. Beleza? Fez essa representação, aí é o que vocês vão calcular para colocar no chat para a gente. Sob qual ângulo o terceiro amigo vai avistar os outros 2? Para a gente, vocês não conseguirão mandar os procedimentos utilizados, mas depois vocês podem tirar foto e colocar na rede para a gente olhar. Sem dúvida. Né, Osmar? Sem dúvida. Mas, então, qual que é a ideia? Faz o esquema no caderno e aí calcula. A gente sabe que o primeiro avista os outros 2 num ângulo de 62 graus. O segundo, num ângulo de 78 graus. E o terceiro, em qual ângulo, sob qual ângulo ele vai conseguir enxergar os 2 colegas. Essa atividade está lá na página 17 do caderno Aprender Sempre. Uns 3 minutinhos? 3 minutinhos, tá legal. 3 minutinhos para vocês falarem, então, qual é o ângulo que o terceiro amigo vai conseguir enxergar os outros 2. Beleza? Olha, retornamos com algumas interações, são muitas, né? Ainda bem, né? Graças a Deus. Que bom, né? Que bom, né? Pessoal mandando as respostas, muitos 40 graus, tá? São o que eles colocaram aqui. E aqui eu vou descrever algumas. A professora Helenice, tá? Ela diz 40 graus, o aluno Henrique, lá da PEI Fioravante, lá de Presidente Prudente. Tá ok? Obrigado, Henrique. Obrigado, Helenice, pela participação. Continue assim, viu, Henrique? Bom, tá? Cadê aqui? Ó, tá? Bom dia, professor de Ciência de Mídia. O professor João Reginaldo, do 8º C,
tá ok? Da Escola Sofia Maria Jaunária Amaral, os alunos participando também, mandando as respostas, tá ok? Professor Joel, os alunos lá da Escola Estadual Joaquim Ferreira de Lima, Campinas Leste. Aí ele coloca toda a estrutura, né? Imagino que os meninos colocaram, tá? E chega a um resultado de 40 graus, Alessandra, tá? E que a grande maioria também, tá? Tá aqui o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo colocou, bom dia, 40 graus. Alguns alunos conseguindo interagir aqui também, tá ok? É isso. Maravilha. E a ideia é exatamente essa, né? Alguns colocaram só a resposta final, alguns colocaram a construção, né? Como que foi feito o raciocínio, né? O procedimento realizado para chegar a esse valor. Como uma das partes da atividade era colocar, né, montar um esquema para poder tentar entender esse processo, eu trouxe 2 exemplos de esquema para vocês. Ó, o primeiro esquema, eu coloquei o primeiro amigo aqui nesse vértice. Então, o ângulo em que ele consegue enxergar os outros 2 colegas é 62 graus. Coloquei o segundo amigo aqui em cima, com um ângulo de 78 graus. E é exatamente aqui esse valor do terceiro amigo que a gente quer encontrar. Poderia ter colocado numa outra posição, como está no exemplo aqui, ó. Primeiro amigo, segundo amigo, terceiro amigo. Tem só esses esquemas, essas posições dos triângulos? Não, a gente teria infinitas outras posições em que a gente poderia estar fazendo o nosso esquema. Tá bom? Isso daí vamos deixar bem claro. O que é importante aqui? Identificar os ângulos corretamente para eu poder, lembra? A soma dos ângulos internos, então, 62 mais 78 mais o ângulo do terceiro amigo, essa soma tem que dar 180 graus. Então, a posição do triângulo não é a parte importante, né, Osmar? Não, e sim a identificação do ângulo, não é? Sem dúvida, verdade. Então, é isso que a gente precisa prestar atenção, correto? Correto. Então, vamos achar o ângulo sob o qual o terceiro amigo está conseguindo enxergar os outros 2. Né? Que aqui nessa situação, se a gente fosse pensar aqui, até no estúdio, né? É verdade. Eu e os 2 câmeras. Tá, posso te ajudar? E um câmera, olha, eu e o colega de uma perspectiva, o outro. Sem dúvida. E eu estou vendo os 2 numa perspectiva totalmente diferente, né? Que Beleza. é a questão do ângulo. Só deixa eu falar aqui a resposta da Giovana, lá do 8º ano da Escola Estadual Fábio Junqueira Franco. Tá sempre presente com a gente, diz a professora Helenita. 40 graus, obrigado, Giovana. Obrigado, Helenita. Beleza. Então, vamos para a parte do cálculo? Vamos? Então, o que a gente já sabe? Que a soma dos 3 ângulos internos tem que ser 180 graus. A gente sabe que a gente tem um ângulo de 62 graus, que já foi identificado, e um ângulo de 78 graus, certo? Certo. Se eu somar esses 2 ângulos, eu já tenho um total de 140 graus. Então, uma das formas de fazer isso, o que seria? Subtrair? Subtrair. Os 180 graus, que é o total, menos os 140 que eu já tenho, chegando lá no meu terceiro ângulo, que é 40 graus. Perfeito. Essa é uma forma assim, mais simples até de fazer. Só que eu também posso fazer na perspectiva da equação de primeiro grau. Pode. Em que eu chamo o ângulo referente ao terceiro amigo de x, e eu sei o quê? Que do valor total da soma dos ângulos internos do triângulo, eu tenho que tirar, que continua sendo aqui, ó, a ideia da diferença, então eu tenho que tirar o quê? O valor da soma dos outros 2, não é isso? É isso aí. O valor do terceiro é a diferença do que tem lá dentro. Sim. Da mesma forma, então vai ficar, ó, 180. Vou até limpar aqui para poder ficar um negócio menos confuso. Ó, eu cheguei, independente da forma como eu fiz, eu cheguei na mesma ideia. Dos 180 graus, que é o total da soma dos ângulos internos, menos, ó, no caso aqui, os 140 graus, que é a soma dos 2 ângulos que eu já tenho.
Legal, quer dizer que a gente tem alguns caminhos, algumas opções para chegar na resposta, né? Não é? Diferentes, né? Que, de qualquer modo, ó, as respostas são exatamente as mesmas. Então, é aquilo que a gente tem falado nas aulas. O método utilizado não precisa ser fixo nesse caso, né, Osmar? É Pré-determinado, único. né? Faz desse jeito, né? É, cada um tem facilidade, né? Tem um pouco mais de facilidade de fazer de um método específico. E é isso que a gente tem que pensar. Beleza. Posso fazer pela diferença, como eu posso fazer pela ideia da equação de primeiro grau. E nos dois, eu cheguei nos 40 graus que os alunos colocaram aí no chat, não foi? Bem respondido, por sinal. Muitos. Legal. É isso aí. Então, a gente já sabe que o valor da medida procurada é 40 graus. Beleza? Vamos para o próximo, Osmar? Vamos? Olha a segunda. A segunda é de alternativa, certo? Certo? Observe o triângulo a seguir. Qual é a medida do ângulo X desse triângulo? É 120 graus? 90 graus? 60 graus? Ou 30 graus? Lembrando que essa atividade ela está lá na página 17, se eu não me engano, eu coloquei caderno do professor, mas é caderno do aluno. Ali tem um equívoco. Os equívocos que a gente também... Vocês acham que são só vocês que erram, gente? Nossa. Quando a gente fala que o erro faz parte, o erro faz parte. E a gente também erra. Né, Muito. Osmar? Bastante. Pô, a gente, graças a Deus, né, no final das contas? Somos normais, né? Pois é, normal. Não fala que a gente é normal, porque a gente não é normal, não. Tá A gente é humano. Verdade. Normal, muita gente não é, não. Osmar, para Oi. ver se a gente tem um pouquinho mais de respostas, Vamos lá? 4 minutos? 4 minutinhos, tá Vamos. legal. Beleza, 4 minutos. Qual que é a medida do ângulo X desse triângulo?
Retornamos a ler aqui com as respostas do pessoal e as interações. Muitas respostas aqui. Ó. O professor Marcos colocou: Miguel, meu fiel escudeiro do 8º A, da Escola Estadual Gilbert Carvalho, lá de Araçatuba, 30 graus, letra D. Obrigado, Marcos, pela participação. Obrigado, Miguel, fiel escudeiro. Tá? Muito legal. Tá? A professora Simone, 30 graus. A Júlia, da Escola da Plácido Braga Nogueira, lá de Presidente Prudente. Pessoal participando bem, Araçatuba, Presidente Prudente. Muito bom, muito legal, tá? Professor Vilmar colocando 30 graus aqui com seus alunos, o Wagner também, tá? E por aí vai, Ale, tá bom? A Ana Luísa, tá? Do 8º A, lá da Escola Antonieta Farrese, participando da aula. Obrigado, professora Márcia. Eu vi aqui também, estava até procurando, os alunos do professor Isaías, lá da escola Yamamoto, em Diadema, que também estão colocando as respostas deles. Então, tá. A gente tem aqui... O que a gente vai precisar olhar primeiro? Então, vamos olhar o nosso triângulo, correto? Correto. Eu tenho um ângulo de 80 graus, um ângulo de 70 graus, e eu preciso encontrar o valor desse ângulo X, beleza? A gente sabe que a soma de todos esses ângulos é igual a 180 graus, que foi o que eu coloquei aqui. Então, ó, 80 graus mais 70 graus mais x graus é igual a 180. Ok. Até aqui sem mistério. Nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois ângulos. Beleza? Então, 80 mais 70, 150. Eu sei que esse 150 mais o x tem que dar 180. Ok. Vou isolar o x. Deixa ele sozinho. Exatamente. Deixando ele sozinho, eu passo a ter uma subtração. Que eu estou subtraindo 180 graus, ou 150 graus, de 180 graus. Ok. Chegando, então, nos nossos 30 graus. Tem outra forma que eu poderia fazer isso? Poderia, sem usar o x, igual a gente fez lá no outro. Somaria direto os 80 mais os 70, né? Então, eu faria 80 graus mais 70 graus, chegaria no 150. Certo? Sim. E a partir daqui eu faria a subtração. 180 menos os 150. Então, eu posso representar e resolver na forma de equação, mas não necessariamente. Eu posso só usar a ideia da soma e da subtração. Que se eu fizer corretamente, a resposta tem que ser igual, né, Osmar? Tem. É o que a gente espera. É verdade, né? A temática não tem duas respostas, né? Exato. Aqui a professora Gisele, ela fazendo um comentário legal, né? Que as imagens, né, e as figuras, elas contam muito num exercício de matemática. Concordamos, Gisele. Sim. É isso aí. Valeu. Sim, a representação, ela ajuda muito a entender esse contexto para Sem poder dúvida. resolver os exercícios, Sem né? dúvida. Verdade. Vamos falar em resolver exercício? Vamos para mais um? Mais um? Então, tá, eu tinha esquecido de falar. Então, a alternativa correta é a D, que é 30 graus. Limpa aquilo ali, Ale. Limpar? Né? Hoje eu estou bagunçadinha, não estou? Normal. Olha lá, ó. Ok. Aí. Então, ó. Legal. 30 graus. Beleza? Então, vamos para a próxima. Agora aqui o negócio tem que tomar cuidado. Só vai dar trabalho, né? Vai. Vamos lá. Observe o triângulo a seguir. Qual é o valor de x neste triângulo? 3, 5, 7 ou 9? Não é porque os ângulos estão representados na forma de equação, correto? Ou de expressão algébrica, né? Vamos corrigir, porque não tem uma igualdade, não é equação. Sim. Então, não é porque o ângulo está representado na forma de uma expressão algébrica que a soma deles não tenha que dar 180 graus. Certo? Uma Certo. dica importante, né? Sem dúvida. 4 minutinhos para vocês me contarem o resultado.
Ale, voltamos, tá? A professora Flávia, junto com a aluna Cauane, tá? Lá da Escola Maria do Carmo Augusto, lá de Americana, tá? E ela coloca B igual a 5, tudo bem? Os alunos da Escola Almeida Prado de IEP, né, estão dizendo que é 5 graus, tá ok? Professora Selma lá com seus alunos também. Professora Soraya, a alternativa B, tá? Professora Luciene, da Escola Dom José, em Indaiatuba, participando, tá? Junto com os seus alunos. Letra B, 5 graus, Ale. Beleza. E, ó, professora Maria Ivani, é o caderno do Aprender Sempre, tá? Não é o São Paulo Faz Escola, é o material da recuperação, o caderno do Aprender Sempre, volume 3, combinado? Beleza. É que eu vi a sua pergunta aqui no chat, e aí, então, é só para poder esclarecer isso, tá bom, gente? Não é, então, o caderno do aluno. Só para complementar, Ale, a professora Francisca, e ela diz que o Guilherme, lá da Escola Estadual Ayrton Senna da Silva, nome pouco famoso, né? Né? Quase nada. Lá em São Bernardo do Campo, e ele coloca x igual a 5. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Francisca. Gente, ó, então assim, todo esse material, né, as imagens, elas são retiradas do caderno Aprender Sempre, correto? Essas aulas não tem assim se a gente for parar para pensar, né, Osmar, algumas coisas são criações nossas, mas a parte de exercício é do jeitinho que está lá no caderno. É verdade, certo? né? A construção, a retirada das atividades é toda do Aprender Sempre. Toda. Inclusive das figuras, tá bom? Só para poder esclarecer isso. Eu vou fazer passo a passo e depois eu coloco a resposta do jeito, né, daquele jeitinho bonitinho para vocês fazerem o print, combinado? Então, o que eu disse? Que não é porque os ângulos estão na forma de expressões algébricas que a soma deles não tem que dar 180 graus. Então, eu sei que 2x mais 20, que é esse primeiro ângulo aqui, mais, esse segundo aqui, ó, 4x mais 40, mais o terceiro ângulo, que é 6x mais 60. Eu sei que tudo isso tem que dar 180 graus. Beleza? Até aqui tudo bem? Então, o que eu vou separar? As partes literais, né? Os monômios que a gente conhece. Então, eu vou fazer 2x mais 4x, 6x. 6x mais 6x, 12x. Somei só os valores, né, os números que estão acompanhados das partes literais, que são as letras, beleza? E aí eu somo 20 com 40, 60, 60 com 60, 120 graus, igual a 180. Por que eu fiz essa parte primeiro? Para mostrar para vocês que, no final das contas, ó, a gente cai numa equação do primeiro grau de qualquer modo, certo? Então, é isso que a gente não pode esquecer, certo? Certo. Então, a partir daqui, eu trago a parte bonitinha, né? Certo. Para a gente fazer o resto. Então, exatamente o que eu já tinha feito. Ó, a única coisa é que aqui eu já isolei o x, né? O 12x. Então, 12x é igual aos 180 graus menos os 120 graus que a gente tinha encontrado. 180 menos 120, 60. Para isolar o x, eu tenho 60 graus dividido por 12. Então, é onde a gente chega lá nos nossos 5 graus, que é a resposta da galera. Certo? Perfeito, tá? Ale, um abraço para os alunos Júlia e Gustavo Pollon, lá da Escola José Muniz Teixeira, em Iguape, tá? Aí a professora Alexandra fala, Osmar, a Iguape fica no litoral sul. Valeu, gente. Obrigado. Galera, vai aparecer para vocês aí o QR Code, eu ia falar a hashtag, e o link para vocês falarem o que vocês acharam da aula, né? Deixar as sugestões de vocês. Osmar, obrigada. Obrigado. Até a próxima. Galera, valeu. Até a próxima aula.